vasculhamos as religiões, vamos encontrar muitos pontos em comum. Alguns deles verdadeiramente intrigantes, já que falam a mesma coisa de modos diferentes. Uma delas é a dualidade vibratória, presente de um modo ou outro em todas as religiões. Na Índia, por exemplo, todo o grande Deva, que forma a grande trindade espiritual que comanda nosso mundo, que cá entre nós, nos lembra tanto a trindade cristã do Pai, Filho e Espírito Santo, sempre será acompanhado de sua contraparte feminina, que será sua esposa ou Shakti. Na China, o taoísmo ensina que existem duas forças complementares, que são o Yin, feminino, e Yang, masculino, que se completam e harmonizam o universo inteiro. Assim, por exemplo, o Yin feminino é a noite, enquanto o Yang seria o dia, o frio, o calor, o escuro e o claro, o ir e vir. Sem essas forças, o universo estaria parado, como a água em uma poça. Graças a elas, tudo se move e então acontece a vida. Vimos que para haver harmonia e equilíbrio, somente se houver duas forças antagônicas que juntas se completam. Curiosamente, encontramos essa mesma dualidade na Umbanda também, com a presença dos nossos Exus e Pombagiras, completando uma dualidade dessa energia. Curioso, não é? Nas obras clássicas de W.W. da Mata e Silva, essas linhas pertencem à Quimbanda, em contraponto à Umbanda. A Umbanda não existiria sem a organização espiritual trazida por essas entidades, nem os espíritos quimbandeiros existiriam sem a força de nossos caboclos e pretos velhos. Para formar uma equipe que funcione bem, ambos necessitam coexistir. Vamos ver a Pombagira. Seu nome é uma corruptela do Banto, Pambo Ya Indila, que significa encruzilhada. Na África, os orixás, vuduns e inquices sempre têm uma contraparte masculina ou feminina, coisa que também vemos no vodu haitiano de influência Djedi, com seus loás da morte, tão semelhantes às atribuições que damos aos nossos populares Exus e Pombagiras. Vemos nesse exemplo muitas semelhanças. Vamos prestar atenção aos pontos cantados e às histórias que eles contam através de seus médiuns, tão parecidas em todos os terreiros que existem. Atrás de um Exu sempre haverá uma história triste de morte, traição e comportamento desumano quando viveram entre nós, fazendo com que tivessem de trabalhar por sua evolução através de tarefas tão difíceis dentro das zonas umbralinas. São entidades que abusaram do poder quando viveram. Foram cultos, tiveram muito dinheiro ou beleza usando mal esses recursos. Exploraram, humilharam, foram tremendamente egoístas, corruptos e cruéis, cultivando o ódio e a vingança no coração, merecendo que ficasse transitando entre dois mundos após sua morte, o nosso e o espiritual, tendo de trabalhar por sua evolução pelo tempo que se fizer necessário. Uma pombagira é um espírito que aprecia se apresentar na forma feminina, tomando essa roupagem quando vê em seus médiuns, com grande orgulho de seus dotes físicos quando viveu. Umas fazem questão de mostrar-se como morreram na terra, em penúria, mostrando-se em farrapos o aspecto cadavérico. Quando chegam, soltam gargalhadas moduladas, de uma forma muito peculiar, quase um grito de desafio a quem escuta, e com certeza de grande valor espiritual. Gostam de contar suas histórias, que foram mulheres importantes, de grande beleza, usando esses recursos para seduzir e destruir
quem passasse pelos seus caminhos. Outras foram vítimas de tristes abusos ou abandono, trazendo grande amargura no coração. Em todas elas há histórias comoventes, mas hoje serão entidades de imensa força, chefiando legiões de espíritos, transitando especialmente nas zonas mais perturbadoras que conhecemos, as umbralinas. Serão nessas regiões escuras, praticamente intransitáveis, que veremos nossos Exus e pombagiras cumprindo ordens trazidas por nossos caboclos e pretos velhos, desmanchando magia negativa, resgatando pessoas ainda presas ali, rogando às legiões de espíritos vingativos pela libertação de alguém, negociando ou prendendo espíritos perversos presentes nesses locais para auxiliarem obsedados a encontrarem sua paz. E também sabemos que essas entidades trabalham na sexualidade humana, promovendo encontros e equilibrando essa energia que todos temos em nós, geralmente tão desequilibrada, mas trazendo tanta angústia e infelicidade. Igualmente, já ouvimos que Pombagira é mulher de 7 maridos, como tanto falam dos seus pontos cantados mais populares. Sabemos que todo espírito tem sua alma gêmea, ou seja, em incontáveis vidas sempre haverá um parceiro mais constante e mais afinizado com seus sentimentos. Mas isso não significa que ela tenha de fato 7 parceiros na espiritualidade, mas será a entidade feminina que chefia 7 legiões de espíritos que preferem se apresentar como masculinos. E para W.W. da Mata e Silva, em suas obras, a cada 7 legiões de Exus, uma será chefiada por uma pombagira. Portanto, apesar de todas as opiniões, algumas demonizando essas entidades que demonstram tanto desprendimento para nos ajudar a sofrer menos em nossas tão difíceis vidas, deveríamos ter ao menos gratidão a elas, agradecendo-lhes por tudo que fazem, por nossa felicidade. Gostou? Dê like, inscreva-se e ative o sininho. Acompanhe nosso canal. Toda semana, um vídeo dedicado à nossa espiritualidade feito com carinho para você. Até a próxima!